Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje temos no devocional uma passagem escatológica. E a importância de estudar escatologia, eu particularmente sou futurista, entendo que a maior parte da escatologia vai acontecer no futuro, mas tem um padrão e vai acontecendo gradualmente. Deus trabalha sempre com padrões. As coisas se repetem na Bíblia e no futuro será dessa forma. E se repetem também de uma forma assim, vai evoluindo, vai piorando. Se você observar o próprio livro do Apocalipse, os selos, primeiro são selos, depois trombetas e depois taças. Os selos são juízos mais brandos. As trombetas são juízos um pouco mais pesados e as taças são juízos severos. Então, até dentro de um mesmo livro, a progressão de juízo acontece. Eu queria pedir a vocês que você pode ajudar a evangelizar se você comentar o vídeo e se você, quando você comenta e quando você curte. A plataforma entende que o vídeo é interessante, que está tendo engajamento e manda para mais pessoas. Se você não comentar e não curtir, a tendência é que no futuro nem você receba os vídeos, porque ele começa a ficar meio que irrelevante. Tem pessoas que falam comigo, eu não estou recebendo mais os seus vídeos. Eu falo, estou gravando todos os dias. Mas é porque a pessoa não interage e pode acontecer do YouTube achar que o vídeo não é interessante para ela. Você pode contribuir com outras pessoas curtindo e comentando. Aqui, eu estou dizendo que é interessante aprender escatologia, estudar escatologia, nem que seja num devocional como esse, que não tem a intenção de aprofundar no texto, mas de deixar claro a luz da palavra de Deus no dia a dia. Eu estarei lendo aqui Apocalipse capítulo 13 e o versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. O texto aqui vai dizer que ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os habitantes da terra adorem a primeira besta. E diz que faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais, ou seja, milagres, que foi permitido que fizesse. Aqui tem alguns detalhes muito interessantes que você que estuda a palavra de Deus precisa de ficar atento. O texto diz que viu subir uma besta, subir ou surgir, dependendo da tradução, da terra. E diz que outra besta, porque a primeira besta que subiu era a besta que subiu do mar. A besta que sobe do mar é o anticristo. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. Agora, nós vemos que a besta que sobe da terra, que é um líder religioso, o falso profeta, ele vai exercer o poder da primeira besta, que é o anticristo. E o anticristo exerce poder também do dragão. Agora o texto diz que ele tem, ou ela tem, essa besta tem uma aparência de cordeiro, porém ela fala como um dragão. O texto nem diz que fala como um dragão, fala como o dragão. Então aqui está definindo o dragão. E quem é esse o dragão? Esse o dragão é uma das 3 pessoas da Sataníssima Trindade. A Sataníssima Trindade é a besta que subiu da terra, estamos lendo ela hoje, a besta que surge do mar, que é o anticristo, e o dragão. E o dragão tenta imitar o Deus Pai. Aqui a besta que sobe do mar, que é o anticristo, tenta imitar Jesus Cristo.
e o falso profeta tenta copiar, imitar o Espírito Santo. O texto diz que ela faz grandes sinais, a besta, que até fogo do céu faz descer a terra, e vai enganar as nações com milagres. Deixa eu ler para vocês aqui também, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 8. Vou ler o 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. É falsos sinais, é falsos milagres, porque a besta é falsa, o anticristo é um falso Cristo, o dragão não é Deus de verdade. Então tudo que eles fazem é para enganar você. E qual a probabilidade de você ser enganado por uma besta dessa, caso você não seja arrebatado com a igreja? É só você perceber se você é de um tipo de pessoas que fica correndo atrás de milagres. Ah, vai ter um pregador não sei aonde, vai ter revelação, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Aí você corre atrás disso e não percebe que você foi num culto e voltou sem ouvir a palavra de Deus, sem entender o que Deus tinha para você, sem ter uma vida transformada, apenas foi a um entretenimento, a um show, a um espetáculo de revelações e coisas do tipo, mas você não teve nenhum crescimento espiritual. Você precisa de ficar atento, senão você é um tipo de pessoas que é influenciada e já começa a mostrar um tipo de pessoas que será enganada aqui na terra quando o falso profeta surgir, a besta que surge da terra. Eu disse que é gradual, é por isso que temos que ficar atento. No versículo 15 vai dizer assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Eu não estou falando de política aqui, tá? Não é a intenção de falar de política em um devocional. Aqui eu queria apenas que você prestasse atenção. Hoje, no Brasil, existe um produto eletrônico que, se você questionar esse produto, falar mal desse produto, você pode ter que responder no TSE. A Justiça Eleitoral pode exigir de você explicações se você falar que esse produto eletrônico ele é um produto que pode ser fraudado, que pode ser, por exemplo, manipulado. Então, eles têm essa tecnologia, nós temos a tecnologia que é do Brasil, mas como toda tecnologia, ela pode sofrer algum tipo de influência. Um banco pode ser hackeado, o Pentágono pode ser hackeado. Sobre esse sistema, você não pode questionar, ele é infalível. E eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque lá no futuro terá também alguma coisa sendo criada e você não poderá questionar essa imagem que receberá vida e falará, e as pessoas terão que prostrar diante dela e será morto. Hoje é só preso, ou sei lá, sofre uma multa aqui, alguma coisa do tipo, mas no futuro será morto qualquer um que resolver questionar essa imagem que for criada pela besta que surge da terra. E o texto diz o seguinte: e fez com que grandes, pequenos, pobres, ricos, servos, livres, seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Então aqui é obrigatório, será obrigatório você ter um sinal nas mãos. Isso aqui mostra um tipo de governo que será no futuro um governo autoritário, um ditador, vamos dizer assim. Ele vai vir com aparência boa e vai se tornar ruim. Isso aqui é o falso profeta manipulando as pessoas e usando o próprio anticristo, a besta que surgiu do mar. Os dois estarão trabalhando juntos, assim como a Santíssima Trindade trabalha unidos. Aqui também a Sataníssima Trindade, a Trindade do mal,
a trindade satânica, o dragão, o falso profeta e o anticristo, estará também trabalhando juntos um com o outro para que o plano maligno seja implantado na terra. Vemos aqui no versículo 16, que será obrigatório essa marca, quem não tem está fora, e o texto diz que ninguém poderá comprar nem vender nada se não tiver essa marca. Isso aqui também mostra um tipo de governo totalitário. É ele que manda, é ele que resolve, é ele que é Deus, é ele que faz tudo. Você precisa desse governo para tudo. Você não terá a livre iniciativa do trabalho. Não adianta você querer fazer um trabalho alternativo. Você não pode vender e nem comprar se não tiver de acordo com a besta que surge da terra. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu falo sobre isso em outro vídeo, onde eu ensino escatologia, porque para o vídeo não ficar muito longo. Eu já tenho esses vídeos gravados sobre escatologia. Então, está gradualmente. Eu quero que você passe a crer mais na palavra de Deus, e quando você observar o que está escrito para acontecer no futuro e o que tem acontecido nos dias atuais, você percebe o caminho para o anticristo está aberto. As coisas estão se encaixando. Tudo está preparado para uma moeda única, para um governo único. Tudo está caminhando para isso. E as pessoas estão cada vez mais propensas a buscar uma experiência espiritual, a buscar milagres, né? É muito comum pessoas ignorantes dizendo, olha, se não tiver milagre, milagre é coisa de crente que não crê em Deus direito. O milagre é feito exatamente para que você fique maravilhado. Quando você crê em Deus e está consciente das maravilhas de Deus e da sua salvação, o milagre é apenas uma dádiva de Deus para você. Você não vive por conta do milagre. Você não corre atrás do milagre. O milagre é que vem até você. O milagre acontece na sua vida. É isso que acontece aqui. Se de um lado temos a besta marcando os seus, vemos aqui também, no capítulo 14, o cordeiro e os seus remidos no monte de Sião. Eu falei que o cordeiro é Jesus. Então aqui estará com 144 mil. Se de um lado tem a besta ali obrigando que seja marcado os seus, vemos aqui os 144 mil, disse que eles tinham, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o seu pai. Não era uma marca como a marca da besta. E vemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 4, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Porque aqueles 144 mil que eu falei lá, no Monte de Sião, são os que estiverem aqui no período da grande tribulação. Mas aqui no capítulo 22, são todos aqueles que creem em Deus e serão salvos. Será propriedade exclusiva. Ter nas suas testas o nome de Deus significa que é uma propriedade exclusiva de Deus, que ali não tem mais jeito do adversário roubar você, de você ir à perdição. Já é o eterno e perfeito estado. E eu quero orar com você e por você. E sabemos que quando essas coisas começarem a acontecer aqui na terra, a igreja já terá sido arrebatada. Somos pré-tribulacionistas. Mas você precisa de ficar atento, porque os sinais já estão aí. A internet, os meios de comunicações, a facilidade de uma moeda única. Começa assim, começa uma moeda na Europa, uma moeda na América do Sul. Começa assim. E isso vai lastrando até um dia que um governo dominar tudo. E será o governo do anticristo, que será destruído depois por Cristo e começará o período que a gente chama de milênio.
Senhor Deus, eu te apresento em tuas mãos todos os que estão aí orando comigo, participando, Pai, desse devocional, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para contemplar as maravilhas da tua lei. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos livrar dessa ira futura. Que o Senhor venha nos livrar, Pai, de ser confundido pelo falso profeta. Que até nos dias atuais, Pai, qualquer crente que esteja, meu Pai, sendo manipulado por falsos religiosos, por falsos pastores, por falsas religiões, que o Senhor venha, Pai, dar livramento a essa pessoa, abrir os olhos espirituais. E que ela não venha apenas virar inimigo da religião ou inimigo da palavra, mas que ela venha, Pai, procurar o caminho certo e que ela possa ser, meu Pai, até mesmo um atalaia, que ela possa ser uma voz que protesta contra o pecado, que ensina a verdade. Deus, nos dá uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de paz. Se tratando de hoje, é o primeiro dia útil da semana, segunda-feira. Nos abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Ficamos assim, eu oro por você e com você, e você ora por mim. Nós oramos um pelos outros e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.